Vamos criar um criativo do zero? Nessa aula você vai me acompanhar aqui nessa criação e no decorrer também eu vou falar sobre os princípios do design, que é o básico para você ter um design bonito, chamativo para o seu público. Então vamos lá. Vamos começar aqui selecionando os elementos. A gente precisa de uma imagem relacionada ao assunto que a gente vai trabalhar. Então, vamos falar de Pilates. Podemos pesquisar em elementos Pilates e ver as imagens que vão aparecer aqui. Então, como você pode observar, aqui a gente tem algumas imagens Pro. E aí, só se você pagar pelo Canva Pro que você vai ter acesso a elas. Mas a gente está aqui no Canva gratuito e vamos atrás de imagens gratuitas. Vamos baixar aqui para dar uma olhadinha. Aqui já temos algumas aqui que a gente pode utilizar. Eu gostei dessa. A gente segurando o Alt, segurando e puxando, a gente vai aumentar ela aqui, tanto para cima como para os lados. Aqui tem que ter um pouquinho de noção de diagramação, onde a gente vai colocar o nosso texto. Vendo esse espaço aqui, a gente pode aproveitar ele. Então, a gente aumenta aqui, vai ajustando a imagem para deixar um espaçozinho legal para colocar o texto. Feito. Agora, a gente vai em texto da barra esquerda e inserir um título. Esse inserir o título, nós vamos colocar assim: 5 motivos para começar a praticar Pilates. Pronto. Vamos lá. O que a gente vai fazer com o texto? A gente vai pegar o alinhamento e botar para a esquerda. Diminuir um pouco o texto. Aos poucos a gente vai ajustando isso. É até interessante que o Canva, ele dá essa margem aqui, ó, para você não ultrapassar. Porque tem muitos criativos, né, pessoas que não têm o conhecimento básico e elas acabam colocando bem pertinho aqui do limite do design e aumentando assim, não tendo respiro. O certo, que é um dos princípios do design, é o alinhamento, é o espaçamento. Então, você vai dar um espaço entre as bordas do criativo. Vamos deixar aqui esse texto. No espaçamento, o Canva ele gosta de deixar esse espaço muito grande entre as linhas. Nessa opção aqui de espaçamento, a gente consegue dar uma diminuída nesse espaço. Pronto, aqui tá bom. Nós podemos cortar o texto também. Ah, aqui é praticar. Pronto. Nós podemos quebrar o texto para deixar ele mais chamativo. Então, a gente pode colocar Pilates aqui, deixar assim. Aí, vê que tá bem juntinho, a gente já dá uma ajustada aqui para não ficar tão junto. Agora, vamos selecionar uma fonte mais bonita para esse criativo? Clicando em cima, a gente vai ter aqui, ó, Open Sans. Open Sans é o nome dessa fonte. A gente clicando em cima, a gente vai ter mais opções. Eu quero uma fonte mais delicada, mais elegante. Então, eu poderia vir aqui e pesquisar essa aqui, ó, elegante, e vai ter outras opções aqui. Vamos olhando qual a gente se interessa. Agora, vamos escolher aqui uma fonte para esse texto. Clicando em cima, aonde tem Open Sans, que é o nome da fonte, a gente vai clicar, vai aparecer outras opções. Então, eu vou selecionar essa Antic de Done. Pronto. Essa aqui vai ser a minha fonte, eu gostei dela, dá para ler, até porque ela tá num tamanho bom. Se talvez ela ficasse pequena, né, dificultaria a legibilidade. E isso a gente tem que prestar atenção. Dá para ler? É uma fonte que ela é legível? Aí você deixa, senão você teria que trocar, porque a gente quer que o público leia no feed o nosso post. O que a gente pode fazer mais aqui é colocar uma chamada para ação. E para isso a gente precisa de um outro tipo de fonte. A chamada para ação é você pedir para seguir, para você ler a legenda, para compartilhar ou comentar. Nesse caso aqui, eu quero que a pessoa leia a legenda para ela ver os 5 motivos. Então, a gente clica aqui em inserir um subtítulo, que seria um texto menor. Um outro princípio aqui do design é a hierarquia. Então, o que a gente quer que o público veja de imediato? Título: os 5 motivos para começar Pilates. Depois disso, vem leia a legenda. Então, existe uma hierarquia de informação. Vamos arrastar aqui para o lado. Eu vou colocar aqui, leia a legenda. E pronto.
aqui. Essa fonte já tá legal para manter. Essa segunda fonte sempre ela é mais simples, mais retinha, para não chamar mais atenção do que o título. Então eu vou manter essa aqui. Eu vou baixar um pouquinho mais essa imagem, deixar ela aqui no limite, para eu ter um pouco mais de espaço aqui no texto. Então eu vou diminuir um pouquinho mais e deixar aqui, ó. Pronto. Leia a legenda. Para dar um destaque também nesse chamada para ação, eu vou em elementos e vou pegar aqui uma forma. Seria essa aqui com pontas arredondadas. Então, eu vou colocar atrás do textozinho de ler a legenda, eu vou ajustar o tamanho. E aí, clicando nessa forma, Shift mais a legenda, e indo em posição, eu vou centralizar e colocar no meio, de acordo com a forma e a fonte. Pronto. Um outro ajuste aqui é na cor da leia legenda desse texto. Eu vou colocar aqui um tom mais escuro ou um tom mais claro. Isso vai depender, né, de toda a composição do design. Vamos ter que testar. Então, se eu colocar um branco aqui, vamos ver. Fica legal. O título, dá pra gente colocar uma cor, para não deixar preto. E seguindo essa paleta aqui da própria imagem, a gente pode trabalhar aqui os tons de azul. A gente clica em azinho e com conta-gotas aqui, ó, a gente pode selecionar a própria cor da imagem. Então, a gente pode vir aqui. Ficou muito claro, atrapalhou a legibilidade, então não seria o ideal. A gente pode pegar um tom mais forte. Esse aqui ficou legal. Fica numa composição equilibrada com a imagem e os elementos aqui desse criativo. Um detalhezinho que a gente pode colocar é pegar um retângulo, aí a gente aumenta ele aqui segurando o Alt e arrastando para um lado, diminui um pouquinho e deixa ele na base aqui, ó. E aí a gente pega um outro tom de azul, que poderia ser esse aqui, ó, ou esse. Vamos deixar esse aqui. Pronto. O que que a gente poderia fazer na imagem? A gente poderia colocar um filtro, algum tipo de efeito. Só que nessa tonalidade da imagem, eu gostei e eu vi que tá combinando. Então, eu posso manter. Mas só para mostrar para vocês, a gente pode vir aqui em filtros e aí selecionar, por exemplo, vamos testar aqui, ó. Esse aero, bruma. A gente vai modificando aqui os filtros e dar uma outra tonalidade. E aí pode ir testando, e isso vai ser de acordo com a sua identidade visual, né? Se for um tom mais amarelo, se for um tom mais azul, verde, e aí você vai testando. Eu vou deixar dessa forma aqui. Aí, o que que você pode fazer para identificar o seu post? Apesar de quando ele é postado, já fica em cima ali o nome do seu perfil, você pode simplesmente colocar aqui um arroba e botar o arroba do seu perfil. Eu vou colocar estúdio de Pilates só para exemplificar. Eu tiro do negrito aqui no B, deixo ele mais suave, diminuo ele e coloco uma cor de azul mais escuro. E ó, eu deixo ele mais ou menos aqui numa posição mais estratégica para a pessoa ver. E pronto, a gente tem aqui um post criado de forma simples, minimalistas, mas com uma identidade visual presente. E aí, curtiu essa aula? Deixa aqui nos comentários o que você achou e vamos seguir adiante.